meus queridos amigos. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para falarmos a respeito do Evangelho. Vamos começar o nosso momento fazendo a nossa prece, pedindo ao amado Mestre Jesus que acerene os nossos corações, que nos ampare, que nos ilumine, que esteja sempre presente em nossas vidas, em nossas famílias, nos dando o suporte necessário para que nós possamos fazer o nosso melhoramento moral, espiritual, afetivo. Rogamos ao nosso amado Mestre Jesus que nos ampare, que nos proteja, que nos ilumine. Que a cada dia nós possamos estarmos conscientes das nossas metas e podermos alcançarmos. Que Maria Santíssima nos ilumine, nos ampare, que esteja sempre presente em nossas vidas, nos orientando em cada um dos nossos momentos. Gratidão, Senhor Jesus, por estarmos aqui, pela luz que nos aquece, por mais um dia, onde nele temos a oportunidade de construirmos uma nova história, de termos o aproveitamento de tudo aquilo que nos é dado. Que assim seja. Então, meus irmãos, o capítulo que nos foi orientado foi o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, eu vou ler um pouco para que a gente possa refletir acerca do que está escrito no Evangelho. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então o jovem se aproximou dele e disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: Por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Indagou-lhe. E Jesus disse: Não matarás, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. E o jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Não me falta nada. Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tens e dais aos pobres, e terei um tesouro no céu. Depois vinde e segui-me. E o jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade, eu vos digo, é bem difícil que um rico entre nos céus, no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar por o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. São Marcos, São Lucas e São Mateus. Os três evangelistas citaram essa mesma parábola. Então, para continuar a nossa fala e para aprofundar um pouco o que nós vamos falar, eu peguei aqui um texto que está no livro de André Luiz, Vivendo o Evangelho, volume 2, psicografia de Antônio Badu Filho. Há ricos que ainda não entenderam o verdadeiro objetivo da riqueza. Os avarentos que se debruçam sobre o cofre, temerosos de perdê-los. Os usuários que se enriquecem à custa da exploração. Os orgulhosos que usam a moeda para impor humilhações. Os egoístas que têm muito e são indiferentes aos que nada têm. Os pródigos que desperdiçam o patrimônio em futilidades. Os insensíveis que não se comovem com as lágrimas da miséria. Os vaidosos que se vangloriam de possuir mais do que o vizinho. Os exibicionistas que sentem necessidade de mostrar a fortuna. Os desonestos que acumulam o ouro por caminhos tortuosos. Os snobs que precisam acreditar que estão acima de todos. Ao contrário de outros ricos que já aprenderam a lição do desprendimento, eles são agarrados às posses e surdos aos apelos do bem comum.
Não surpreende, pois, que tenham dificuldade de entrar no reino dos céus, como afirma Jesus, porque na própria terra já se afastaram de Deus. Então, meus irmãos, esse texto ele vem complementar o que a gente acabou de ler no Evangelho, quando um jovem teve a oportunidade de se aproximar de Jesus e perguntar para ele: Senhor, o que é que eu preciso fazer para entrar no reino do céu, não é? E aí Jesus, de uma forma muito simples, muito serena, como lhe era de costume, lançou um desafio exatamente pegando aquela parte que ele sabia que era mais delicada, né? Ele sabia, com toda a sua mediunidade, com as qualidades que são do próprio Jesus, né? Ele sabia ver o coração de cada um e ele tinha a capacidade de saber aquilo que mais iria tocar o jovem. Então ele já sabia que o jovem era apegado. Então, qual foi o grande desafio? Vais, vende tudo o que tens e dá aos pobres, né? Seria o grande desafio da vida dele. Até porque Jesus sabia que ele tinha muitas posses, que ele levava uma vida muito tranquila. E o jovem observou e viu que era muito difícil se desapegar de tudo aquilo que ele tinha. Até porque o que o Cristo estava lhe oferecendo, o Cristo não disse nos detalhes o que ele iria lhe apresentar depois, o que ele teria como recompensa. Ele só viu de imediato que ele iria perder tudo, que ele iria pegar todos aqueles bens que ele acumulou, que ele iria abrir mão de tudo aquilo que ele tinha, que lhe causava uma vida confortável, que lhe trazia conforto, que lhe dava a oportunidade de ter uma vida diferenciada, e com uma simples promessa de acompanhar o Cristo, né, que para ele naquele momento ele não sabia o que ele iria ganhar. Então ele achou muito difícil abrir mão de tudo que ele tinha e dar aos pobres, até porque a ideia que pode ter vindo à cabeça dele é que ele iria pegar aquilo que ele acumulou com tanta dedicação e ia entregar para quem não fez nada. Ele não teve a habilidade de se compadecer daqueles que necessitavam, né? Não fazia parte do dia a dia dele esse hábito de ver aquele que estava mais necessitado, de acompanhar as dores daqueles que estivesse necessitando de algo que ele tinha de sobra. Então ele achou que o desafio era muito grande para ele. Naquele momento ele não estava preparado. E ele achou por bem não aceitar a proposta. E aí a gente retoma o texto do Evangelho e vamos refletir um pouco. Porque toda vez que o Cristo conversa conosco por meio dos escritos, na realidade ele fala por meio de parábolas para que a gente tenha a oportunidade de refletir. O que é que realmente o Cristo queria dizer com vai, vende tudo o que tens, doa aos pobres e depois volta e segue-me? Na realidade ele estava nos chamando à reflexão do que nós temos, do que nós somos apegados. Porque em nenhum momento nós estamos fazendo apologia à pobreza. E nem estamos dizendo que quem tem bens materiais não está capacitado ou habilitado para entrar no reino dos céus. O que o Cristo está querendo nos dizer é que existem situações, comportamentos do nosso dia a dia que nos distanciam de Deus. E esse distanciamento é exatamente quando nós deixamos de praticar a caridade. Deixamos de fazer aquilo que nos aproxima de Deus. Deixamos de colocar a serviço do nosso irmão os nossos potenciais, as nossas qualidades, as nossas habilidades. E aí, o que ele queria dizer para aquele jovem? Quais são as suas riquezas, né? Quais são as suas habilidades? Quais são os seus dons? Coloque a serviço do seu irmão. Porque se eu estou habilitada aqui nesse plano, se eu tenho um bom emprego, se eu tenho boas vestes, se eu tenho uma alimentação garantida todo dia, será que eu estou parando um pouco para refletir e analisar que enquanto eu tenho muito, eu tenho sobrando na minha mesa
alguém muito próximo de mim, alguém conhecido, pode nesse momento estar necessitando? O grande desafio é esse. Como eu posso utilizar as minhas habilidades, como eu posso aproveitar as minhas riquezas para ajudar aquele mais necessitado? E aí eu relembro que quando eu era criança, eu sempre observava as pessoas que andavam de carro e na minha cabeça tinha uma interrogação. Por que que anda uma pessoa em um carro e tem tantas pessoas andando a pé? Será que não seria mais fácil se quem tem o carro oferecesse uma carona àquela pessoa que vai a pé? E aí naquela época eu não tinha ainda a maturidade para refletir que assim, nem todo mundo é conhecido, né? Muitas vezes a gente não tem a confiança naquela pessoa que a gente vai oferecer a carona, mas de certa forma, no meu pensamento infantil, o que eu já pensava? Na distribuição das riquezas, né? Se eu tenho um carro, eu posso dar uma carona a quem não tem. Se eu tenho mais comida na minha mesa, eu posso distribuir a minha comida ou dividir com aquele que naquele momento não tem. Mas, por outro lado, eu também devo me comprometer em ajudar esse meu irmão a se qualificar para ganhar a própria comida, para ganhar o próprio meio de transporte. Não é? E aí a gente, hoje, após alguns estudos, após algumas pesquisas, ficou claro na minha mente a resposta que eu não tinha antes. Hoje para mim está claro que quando Deus nos dá um bem material, quando Deus nos dá uma condição diferenciada do nosso irmão, é porque Ele acredita no nosso potencial e Ele aguarda que nós possamos fazer o correto usufruto daquele bem em favor do nosso irmão. Na realidade, nós não somos donos de nenhuma riqueza. Nós não temos o dom, o poder de utilizar aquela riqueza como sendo nossa, até porque nós estamos aqui de passagem. Nós reencarnamos para que o nosso espírito possa passar por essa experiência terrena e ter a oportunidade de se melhorar. Então, aqui é uma escola. E nessa escola nós precisamos aplicar bem os nossos recursos, tudo aquilo que a gente recebeu, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, o local onde nós estamos deve estar a serviço desse meu melhoramento. Então, se eu recebi uma riqueza, essa riqueza não é minha. Eu apenas estou fazendo usufruto. E cabe a mim usar a minha inteligência e fazer com que essa riqueza se multiplique e eu possa colocar a favor, a serviço do melhoramento do meu próximo. Do mesmo jeito são os meus dons, da minha inteligência, da minha sabedoria, dos meus estudos. Tudo o que eu recebo não é meu. Eu estou apenas tendo usufruto. E todo dia eu devo exercitar a gratidão no sentido de compreender que se eu nasci perfeita, se eu tenho inteligência, se eu tenho a oportunidade todo dia estar me capacitando, me melhorando, fazendo novos estudos, esses estudos não são meus. E esses conhecimentos não devem ficar guardados, não é? Eu não tenho que pegar a luz e colocar embaixo do alqueire. Essa luz ela tem que ser colocada num local alto, de preferência que ela possa se espalhar para que a maioria das pessoas possam usufruir dessa claridade, dessa iluminação. E essa iluminação é exatamente os nossos conhecimentos. É tudo aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia. Então, quando eu recebo esses bens, essa fortuna, tudo que está hoje no meu usufruto, cabe a mim fazer a distribuição desses bens. Cabe a mim favorecer a outras pessoas do meu convívio para que elas possam também ter a oportunidade de se melhorar, de crescer, de prover o próprio alimento, a própria moradia, a condição de criar os seus filhos e assim por diante. Então, quando o texto do Evangelho diz é mais fácil um camelo passar
pelo fundo do agulha do que um rico entrar no reino dos céus, é um pequeno esclarecimento, que eu também tinha dúvida. Eu imaginava que o camelo era o animal. Por quê? Porque dentro dos meus conhecimentos eu ainda não sabia que existia outra forma de camelo, né? E hoje eu sei que o camelo naquela época tratava-se de uma corda grossa, né? Que servia para puxar grandes embarcações. Então era muito difícil uma corda grossa daquela passar por o fundo da agulha. E o rico, nesses termos que está sendo colocado no Evangelho, na realidade está falando do apegado, do orgulhoso, do egoísta, quando muitas vezes a gente se acomoda no nosso conforto, na nossa qualidade de vida e a gente não olha para os lados. Nós temos a oportunidade todos os dias de olhar para os lados, de olhar quem convive conosco e colocarmos o que nós temos a serviço do nosso melhoramento e do melhoramento do outro. Então, se eu me mantenho no meu orgulho, na minha vaidade, no meu conforto, olhando apenas para o meu próprio umbigo, eu estou perdendo a oportunidade que eu recebi no momento da minha encarnação de me tornar útil, de estar ali trabalhando a serviço do outro. E esse outro não precisa ser um outro distante, até porque nós temos uma grande oficina na nossa vida. A nossa oficina é a nossa casa, é a nossa família, é a nossa vida, é o nosso convívio. Então todos nós, todos os dias, nós somos convidados ao nosso melhoramento, a sair do nosso casulo e abrirmos os olhos para as oportunidades que nós temos de estar a serviço. Se hoje eu não sei como agir, eu preciso estar de olhos e ouvidos abertos, porque aquela pessoa que está ali mais próxima de mim, ela pode estar me dando uma dica, pode estar me dando uma orientação e eu não estou vendo. Então a oportunidade que eu tenho de aplicar os meus dons parte do meu melhoramento, da minha mudança de conduta, da minha mudança de comportamento, está aberta ao novo, me permitir aprender novas coisas, me permitir a mudar de atitude, porque nós não nascemos completos, nós não nascemos sabendo. Muitas vezes nós repetimos o comportamento que nós vimos na nossa família, no meio social que nós fomos educados. Então essa repetição nem sempre é a correta. Nós precisamos ter maturidade e humildade para compreender que a forma que nós agimos até hoje não foi a melhor, não foi a mais adequada. Mas a partir do momento que eu reconheço que a forma que eu agi até agora não está correta, eu tenho que me permitir buscar uma nova forma de agir. Ouvir quem está próximo, respeitar os meus ancestrais que me trouxeram a informação, que me criaram, que me nutriram, mas eu não preciso ter a obrigação de continuar repetindo as mesmas coisas que eles fizeram ou a forma que eu aprendi. Eu preciso estar aberta, eu preciso estar me buscando, me apropriando, fazendo esse encontro comigo mesmo, porque quando eu faço essa busca interior, eu me reconheço, eu vejo até onde eu estou acertando e o que eu preciso melhorar. E dentro desse melhoramento está o meu trabalho, o meu serviço, a minha doação. Então, o grande desafio que o Cristo deu para o jovem era exatamente esse. A busca de atitude, né? A busca de melhoramento, sair da inércia, sair do conforto, sair da comodidade e ir para novos horizontes. Com certeza, se ele tivesse aceito a proposta do Cristo, ele teria visto que ele teria novos ganhos. Por quê? Porque ele iria fazer uma mudança de vida. Ele iria sair daquela vida de conforto, de acomodação e de egoísmo, de apego aos bens materiais, e ele iria se colocar a serviço, como todos os apóstolos fizeram, como inúmeras outras pessoas fizeram, que não estão citadas na Bíblia como apóstolos, mas que estiveram a serviço do Cristo e que
tiveram uma mudança de vida. É tanto que quando a gente lê os livros há 2000 anos, 50 anos depois e assim por diante, a gente vê que os cristãos, eles tinham um diferencial dos outros. Eles eram levados para ser comido pelos leões e eles entravam numa sintonia com o Cristo, eles entravam numa vibração de entrega, de doação, e naquele momento eles se conectavam com o plano espiritual e eles não sentiam dor, eles não sentiam o que estava acontecendo. É claro que nós estamos em outro momento, nós ainda não temos esse nível de elevação, nós ainda não nos apropriamos da vida que o Cristo ofereceu, né, de tudo aquilo que os primeiros cristãos viveram, porque nós estamos em um outro processo, né? Nós hoje temos a palavra do Evangelho, nós temos o Mestre como nosso orientador, nosso guia, nosso irmão maior, mas nós não vivenciamos as palavras do Evangelho como os primeiros cristãos vivenciaram. Mas o grande exemplo que nós temos, né, é que quando a pessoa recebia naquela época o chamado e se entregava e se doava, com certeza ele não se arrependia. Se o jovem tivesse dito sim, ele não teria se arrependido. Ele teve uma grande oportunidade. Ele foi convidado pelo próprio Cristo a mudar de vida, a segui-lo, e ele teve medo. Né? O medo lhe paralisou. Por quê? Porque ele estava apegado aos seus bens materiais, à vida que ele levava, e ele tinha muito medo se ele teria condição de fazer a mudança. Enquanto os primeiros cristãos que responderam sim, passaram por todas as adversidades, não foi fácil, todos os livros que nós lemos comprovam que realmente não foi fácil. Um grande exemplo é a história de vida de Paulo de Tarso, que enfrentou todas as adversidades, que foi maltratado, mas que não abriu mão do seu propósito. Hoje, nós devemos muito a Paulo de Tarso por todo o ensinamento, pela divulgação do Evangelho, por tudo que ele fez. Com certeza, um de nós não teríamos coragem de passar por tudo que ele passou, porque nós ainda nos fragilizamos, nós estamos numa vida muito acomodada, nós temos muitas facilidades. O grande diferencial é esse: nós não sabemos conviver com a adversidade. Estamos numa sociedade online, onde nós ficamos inquietos quando a gente faz uma pergunta e imediatamente não vem a resposta. Quem dirá se a gente tivesse que andar a pé para divulgar a palavra do Cristo, né? Quem dirá se a gente tivesse que andar de uma comunidade para outra para falar da boa nova e quando chegasse lá a gente fosse espancado, humilhado, banido. Com certeza a gente não daria conta, porque a cada dia que passa nós temos mais facilidades, nós temos tudo na palma da mão e isso, no lugar de nos fortalecer, tem nos fragilizados. Nós a cada dia estamos mais frágeis, mais sensíveis, mais inseguros, porque nós não fomos educados para sofrer a adversidade, para enfrentar as nossas dificuldades. Então, uma palavra dessa do Evangelho, um texto como esse, vem nos fazer refletir que nós temos tantas facilidades e muitas vezes a gente só se concentra na queixa. A gente observa o que não tem, a gente observa o que está faltando, a gente se queixa daquilo que a gente não recebeu a tempo e a hora. E a gente não para analisar que hoje nós temos mais qualidade de vida, nós temos mais facilidade, nós temos o universo a nosso favor e o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Quando nós nos acomodamos ali na nossa fragilidade, quando a primeira dificuldade nos paralisa e a gente não vai buscar uma forma de enfrentar aquela adversidade. E
o grande fator que hoje nos chama a atenção, o grande ponto que esse evangelho nos chama a atenção é exatamente o que nós, que temos tantas facilidades, que fomos privilegiados com uma casa, com a família, com alimento, com o trabalho, que estamos com saúde, o que nós temos feito para nos colocarmos a serviço e estarmos ali ajudando os nossos irmãos, colocando a serviço dos nossos irmãos as nossas riquezas. E essas riquezas eu falo num contexto geral. Eu não estou falando apenas de bens materiais. Eu estou falando desde a nossa memória, da nossa paciência, da nossa tolerância, dos nossos conhecimentos até o nosso momento de escuta. Quantos irmãos nesse momento estão necessitando de uma palavra amiga, de um conforto, de um consolo? Nesse período de pandemia, quantas pessoas estão em casa com medo, angustiadas, se sentindo sozinhas, se sentindo inseguras? E nós temos a tecnologia na nossa mão, e será que nós estamos tirando um momento do nosso tempo para fazer um telefonema? Será que nós, dentro do nosso conforto, estamos tirando um tempo do nosso dia para fazer uma vibração por um amigo nosso que está enfermo? A gente já se planejou dentro do nosso dia a dia para fazer uma vibração por aqueles nossos irmãos que estão nos abrigos, aquelas pessoas da melhor idade que às vezes a gente visitava e que agora a gente não está podendo ir visitar? Com certeza aumentou a solidão delas, aumentou o isolamento. Nós nos isolamos socialmente e esses irmãos, de certa forma, já estavam isolados e nós nos distanciamos deles. Mas a gente pode ajudar com as nossas orações. Nós podemos estarmos a serviço com uma vibração, com uma palavra amiga, com um telefonema, com a organização de uma estratégia para que esses irmãos possam ser supridos de alguma assistência material que eles estejam necessitando. Existem inúmeras formas de estarmos a serviço, de colocarmos os nossos bens e as nossas riquezas a serviço do próximo. Mas o que nos falta é exatamente o encorajamento, o movimento, a ação de chegar, agir no sentido de se determinar. Eu estou aqui a serviço. O que eu tenho não é meu. Eu estou apenas usufruindo desse bem. Pode ser uma história que eu tenho para contar. Essa história para mim pode até ser muito simples, mas alguém que vai ouvir essa história pode se beneficiar dela e pode mudar de comportamento a partir dessa história. No nosso dia a dia, na nossa rotina, o que é que eu estou fazendo para colocar os meus conhecimentos a serviço? Quantas vezes nós aprendemos algo e guardamos só para nós? E outra pessoa ali do nosso lado está necessitando desse conhecimento, desse ensinamento. Até uma coisa que a gente aprendeu pode ter sido uma coisa simples, como uma mudança de postura, uma mudança de comportamento, que trouxe qualidade de vida para nós, a gente guarda para si. É como se tudo a gente precisasse guardar como se fosse uma fortuna. A gente se apega ao conhecimento, ao bem material, à família, à forma de vida que a gente tem. E a gente esquece que quem está ali do nosso lado, quem está ali com uma dificuldade, precisa daquele conhecimento. Precisa que nós possamos fazer esse compartilhamento. E esse compartilhamento, ele parte a partir do momento que eu me desapego. Eu preciso estar a serviço. E como dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. Não necessariamente o bem material, mas quando eu dou atenção, quando eu dou carinho, quando eu dou escuta fraterna, eu também vou receber. E uma coisa que a gente tem experimentado na nossa vida é que toda vez que a gente faz o bem, a gente recebe o bem. E não existe a obrigação desse bem vir da mesma pessoa a quem nós doamos, porque aí não seria doação, seria empréstimo. Então eu preciso fazer o bem com a necessidade de me melhorar.
Eu não vou fazer o bem emprestando a alguém. Eu vou fazer esse bem porque na hora que eu precisar, alguém vai me fazer também. Isso é uma lei natural. O próprio universo devolve. Se eu vibro no amor, eu recebo amor. Se eu vibro na caridade, eu recebo caridade. Se eu vibro no afeto, eu vou receber afeto. Porque o meu clima vai mudar. A minha sintonia vai mudar. Na hora que eu mudo a minha vibração, todo o universo que está à minha volta vai mudar também. E com certeza eu vou usufruir, né? Quando eu acendo uma vela, o primeiro beneficiado com a claridade da vela sou eu, né? E assim é quando a gente se coloca a serviço, quando a gente muda de postura, quando a gente muda de comportamento. Se eu começo mudando a minha vibração, a minha forma de pensar, isso vai refletir nos meus atos. E na hora que eu me torno mais solidária, na hora que eu estou me colocando a serviço, com certeza eu vou estar cada vez melhor. Então, toda vez que eu mudo essa postura, o universo me traz o benefício de volta. Porque essa mudança, ela vai agir no nosso campo. Nós somos energia, nós vivemos um campo energético. E a partir dessa mudança de comportamento mental, eu também vou refletir a minha ação. Então precisamos sair da inércia, precisamos sair do conforto. Estamos paralisados, achando que não somos capazes de ajudar em nada. Mas todos nós temos habilidades. Todos nós fomos agraciados com inúmeros benefícios, desde a nossa inteligência até mesmo as nossas mãos que podem ser laboriosas. E nós podemos sempre fazer algo por alguém. Então, meus irmãos, nesse momento nós estamos encerrando. Agradeço muito a escuta de vocês, a paciência, a tolerância. Espero que essas simples palavras possam ter despertado uma nova postura em cada um de nós. Que com essas simples palavras nós possamos refletir na nossa propriedade, né? na nossa ação cotidiana. O que é que nós podemos melhorar na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, com aquela pessoa que está do nosso lado, que muitas vezes espera uma palavra amiga, um bom dia, um abraço, um carinho, um cuidado. Então eu espero ter contribuído, eu espero ter sido útil com essa minha fala. E que nós possamos a cada dia nos tornarmos pessoas melhores. Que a gente não se apegue com o de melhor que nós temos, nem que seja um sorriso. Que nós não estejamos apegados. Que a gente possa distribuir àqueles que estão à nossa volta. Que a gente faça o compromisso de todos os dias se tornar útil na vida de alguém. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.